No alto da montanha, com o povo a escutar, falava Jesus de amor, verdades vão ficar. Boa noite a todos vocês da comunidade espírita Nova Era do Vale do Jequitinhonha, Bahia. Agradecer o convite aqui, meu irmão José Alberto, meu irmão Celso. Agradecer a todos os trabalhadores dessa casa. Apoio da rádio Transvale FM 107.1. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha um olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar da mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração, ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu. Mas além da vida que se tem, existe outra vida além assim. O renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, um caminho certo a seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e um caminho certo a seguir. Olá, meus irmãos, que a paz de Jesus possa adentrar e permanecer em nossos corações. Vamos então iniciar o nosso trabalho fazendo a prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Jesus e com Ele, com a sua imagem em nossa tela mental, vamos dizer a Ele: obrigado, Jesus, por mais esta oportunidade de aqui estarmos nessa nova etapa da nossa vida, nessa existência em que estamos tendo a oportunidade de, através do contato com a doutrina espírita, ampliar os nossos horizontes para que possamos seguir-te em seus passos, para também alçarmos novos patamares dentro da evolução. Abençoa-nos, Senhor, no propósito transformador da evolução. Que a tua paz, que o teu amor e a tua misericórdia possa continuar se derramando sobre todos nós. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Quero mandar um abraço aí para os nossos irmãos da FM Transvale, que está aí nos apoiando aí enquanto doutrina espírita na divulgação importantíssima, né, das palestras, divulgando todo esse conteúdo transformador que
os nossos irmãos têm trazido para que a gente possa usufruir, para que a gente possa beber nessas fontes e dar prosseguimento na nossa transformação. E um grande abraço também para o nosso irmão José Alberto, que está aí capitaneando a casa aí, né, trazendo aí todo o seu envolvimento, toda a sua amorosidade para fazer com que a doutrina espírita possa ganhar cada vez mais espaço na divulgação, para que ela possa chegar até as mentes e os corações. E também para o nosso querido irmão Celso, né, que tem um trabalho gigante aí também, preparando todo esse apoio dos palestrantes, não só aí para a instituição, mas para diversas casas aqui em Salvador. E o nosso irmão Luciano, também da Gata, que tem um trabalho amoroso, de muita paciência, de preparar todo esse material para a sua divulgação. Ok, meus irmãos? Então, é um grande prazer mesmo estarmos aqui conversando sobre as coisas do Evangelho, sobre a doutrina espírita e principalmente hoje falar um pouco sobre aquela colocação que Jesus nos fez, né? Que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Ou seja, né, é uma afirmação muito importante que Jesus nos faz, que nos dá um novo alento, né? Nos deixa com a certeza que estaremos, né, ao lado dele. É uma questão temporal. Mais cedo, mais tarde, dependendo do nosso processo evolutivo, dependendo do nosso desejo transformador, nós estaremos junto ao Mestre Jesus, que nos aguarda para de lá nos encaminhar para o Pai. Lembrando sempre que essa afirmação, evidentemente, está embasada, né, na potencialidade que Jesus tem como um ser de luz, que é o governador do nosso planeta. Lembrando ainda que quando da criação deste planeta, que foi dada a ele, né, a confecção, foi dada a ele a possibilidade de estar criando todo este planeta, todo este processo, trazendo esses espíritos para habitarem este plano, né? Quando ele fez isso, ele já era Cristo, né? Ou seja, ele já estava nesse nível de Cristo quando o nosso planeta foi criado. Então já é um espírito de extrema evolução. E repare só, quando a gente analisa esse aspecto, a gente fica mais ainda sensibilizado pelo fato de ele ter vindo até nós, né, convivido conosco, mostrado para todos nós os caminhos que deveríamos trilhar para poder chegar nesse estágio em que ele nos garantiu que chegaremos, né? Já que ele também disse que nenhuma ovelha do meu rebanho ou do rebanho de meu pai, né? E aí quando ele diz do rebanho de meu pai, ele está se reportando aos exilados de Capela, né? Aqueles espíritos que vieram nos auxiliar, os degredados de Capela, que passava por um processo muito semelhante a esse pelo qual estamos passando, de transição planetária, e que fazia naquela época esse expurgo, né? Estava colocando aqueles espíritos que não tinham condições morais de continuar no planeta Capela, na sua regeneração, colocando eles para outros planos de provas e expiações, onde eles pudessem também colaborar, né? E Emmanuel nos traz isso com muita clareza, com muita fidelidade, no livro A Caminho da Luz, numa psicografia de Francisco Cândido Xavier,
em que ele relata todo esse processo da evolução do planeta Terra, né, dos povos que o habitaram e o habitam, e todo esse processo de evolução pelo qual o planeta vem passando até os dias atuais, né? Quando caminhamos para este processo de concretização da regeneração em nosso planeta. Então, esses exilados de capela que auxiliaram muito no nosso desenvolvimento são essas ovelhas que Jesus se refere, as ovelhas que meu Pai, né, me enviou, né? E as outras somos nós outros que estamos aqui desde o início, habitando esse plano e caminhando com ele para o nosso processo de evolução, né? Então Jesus nos dá a verdadeira garantia das possibilidades evolutivas, né? Evidentemente que isso vai depender muito de cada um de nós, né? Depender muito daquilo que fizemos e daquilo que estamos fazendo neste momento de transição planetária. Então é muito importante que a gente se dedique o máximo possível, que tenhamos aquela fé e bom ânimo a que Jesus nos chama, para que a gente possa superar as nossas grandes dificuldades pelas quais estamos todos nós passando nesse momento aqui neste planeta, principalmente agora afetados pela Covid, né? E que está trazendo tanta dificuldade, tantas mortes, e que agora está retornando, né, para o nosso convívio, fruto do descaso, né? Do descaso dos nossos governantes e do descaso de nós mesmos. Que à medida em que a gente não se previne, à medida em que a gente não toma precaução, né, na nossa conduta diária com relação ao vírus, a gente está também, né, participando negativamente dentro desse processo. Estamos facilitando assimilar esse vírus. É verdade que não existe no universo acaso, né? Se algo nos ocorre é porque tem algum fator ao qual ele está ligado. Então, o nosso passado reencarnatório, de outras e desta mesma reencarnação, estão intimamente ligados nesse processo. Essas pessoas que estão desencarnando estão apenas usando a Covid como uma forma de acelerar ou de justificar o seu desencarne. Melhor dizendo, justificar, não acelerar. Então, a Covid é uma oportunidade. Mas também não podemos nos esquecer que quando a gente gera uma situação, né, como por exemplo um suicídio involuntário, que a gente faz tanto aí através de alimentos, pensamentos e outras atitudes, o uso de drogas lícitas ou não, então a gente está acelerando o nosso desencarne. E quando a gente age, né, de forma displicente, quando a gente não segue as informações que os cientistas, os médicos nos trazem para a prevenção da Covid, então a gente está criando, né, situações de desencarne para a gente mesmo que não fosse o nosso momento atual. Lembramos-nos sempre, né, daquela passagem de Nosso Lar, quando André Luiz regressa ao plano espiritual e é taxado de suicida, né? Por quê? Porque ele fazia uma série de coisas indevidas que aceleraram o seu regresso ao plano espiritual. Então a gente também tem o nosso compromisso, a gente tem que ter a consciência de que não existe acaso, né? Que vão aqueles que realmente têm que ir, mas a gente precisa colaborar com o processo da evolução espiritual, né? Então, seguindo esses trâmites, seguindo essas orientações, com certeza nós iremos partir no momento adequado
programado por nós e pela espiritualidade para que a gente regresse ao plano espiritual. E para que a gente possa regressar da melhor maneira possível e também viver aqui da melhor maneira possível, nós precisamos entender melhor por que Jesus nos diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Vamos começar aqui pela leitura de uma pergunta do Livro dos Espíritos. É a pergunta 625, que Kardec dirige à espiritualidade superior. E pergunta o seguinte: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí nós encontraremos aqui a resposta mais curta dada pela espiritualidade. Eles respondem a Kardec: vede Jesus, ou veja Jesus. Vede Jesus, veja Jesus, dependendo da tradução. Então, eles são bem sintéticos, mas extremamente profundos, porque se analisarmos Jesus, a gente vai encontrar a justificativa para a sua fala, aliás, para todas as suas falas, que são maravilhosas e que a maioria de nós ainda não consegue compreender, ainda não consegue alcançar, dado a profundidade e dado a nossa imaturidade no quesito da evolução espiritual. Kardec ainda faz um comentário em cima da resposta dos Espíritos. Ele diz que Jesus é para o homem o tipo de perfeição moral a que pode aspirar a humanidade na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ele ensinou é a mais pura expressão da sua lei, porque ele estava animado do Espírito Divino e foi o ser mais puro que já apareceu na Terra. Se alguns dos que pretenderam instruir os homens na lei de Deus algumas vezes os desviavam para falsos princípios, foi por se deixarem dominar por sentimentos demasiado terrenos e por terem confundido as leis que regem as condições da vida, da alma, com as que regem a vida do corpo. Muitos deles apresentaram como leis divinas o que era apenas leis humanas, instituídas para servir as paixões e dominar os homens. Então, Kardec, no Livro dos Espíritos, quando questiona e a espiritualidade responde, deixa bem claro porque Jesus é o modelo e guia para a humanidade. Porque devemos ter uma atenção redobrada na sua fala, nas suas colocações, que se encontram durante esse período em que ele intensamente viveu e deixou implantado o seu evangelho entre nós. Uma das passagens mais emblemáticas que podemos encontrar na experiência vivida por Jesus, o que inclusive Mahatma Gandhi diz que, perdidos todos os livros sagrados e apenas então somente o Sermão da Montanha permanecesse entre nós, diz ele que nada estaria perdido. Tal a profundidade, tal o alcance desse diálogo, desse sermão proferido por Jesus para todos nós. É um verdadeiro manual de instruções para que possamos aprender a vivenciar dentro deste planeta de forma segura, serena e tranquila, aonde iremos alcançar com certeza, o patamar que Jesus nos propõe de estarmos com Ele, se não em uma única encarnação, porque isso realmente é mais complexo, mas estaremos acelerando o nosso passo para vivenciarmos experiências de maneira mais tranquila, mais serena, sem tanta turbulência como a que vivemos neste nosso planeta, neste exato momento. Sabemos hoje
que a maioria de nós está, por um ou por outro viés, passando por algum tipo de provação, por algum tipo de dificuldade que faz com que a gente seja testado em nossas íntimas fibras, em que a gente seja testado na nossa verdadeira convicção, na nossa fé, na certeza de um amanhã no plano espiritual, na certeza de que estamos passando aquilo que é necessário para o nosso crescimento. Nem sempre essa situação se revela tranquila, nem sempre essa situação se revela serena, e é justamente neste momento de dificuldade, de intranquilidade, de turbulência, é que nós precisamos nos voltar para a convivência com Jesus, sempre nos recordando que é necessário que façamos a nossa parte, que busquemos trabalhar os aspectos necessários para a nossa transformação moral. E através dessa transformação moral e galgando os patamares, que Jesus nos propõe. No Sermão da Montanha, nós encontramos as bem-aventuranças. As bem-aventuranças são, com certeza, um caminho para atingirmos a plenitude da nossa evolução. Jesus abre o seu discurso histórico dizendo que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus. E aí ele já começa a mexer profundamente com todos aqueles que o ouvem, ou aqueles que, através das informações, tramam a sua derrubada, a sua derrocada. Aqueles que faziam por trás, que confabulavam por trás da presença de Jesus, no sentido de encontrar uma maneira de colocá-lo no que poderíamos dizer hoje numa saia justa, na contradição, coisa que nenhum deles conseguiu, porque Jesus, como governador planetário, como um ser que serve de modelo e guia para todos nós que aqui nos encontramos, encarnados ou não, jamais se deixaria levar pela nossa infantilidade nos objetivos menores que são buscados pela nossa ignorância com relação às coisas do Espírito. Porque aquele que amplia o seu horizonte e que vai buscando ampliar o conhecimento não só dos valores terrenos, mas principalmente dos valores do universo, esse vai buscando outras posturas, outros movimentos no sentido de compreender a grandeza do nosso universo, a grandeza de Deus, a sua profunda misericórdia, que nos lança o seu Filho dileto, para que ele, através de uma experiência dolorosa na matéria, nos traga as informações, nos traga a vivência, os exemplos vivos para a nossa transformação. E quando Jesus diz que bem-aventurados são os pobres pelo Espírito, porque deles é o reino dos céus, ele nos convoca a viver de uma forma bem diferente dessa pela qual estamos vivendo no nosso dia a dia. Ele nos mostra a necessidade da aquisição da consciência do que verdadeiramente somos. O que somos verdadeiramente? Esse corpo físico? Não. Esse corpo físico que nos foi emprestado pela espiritualidade para que pudéssemos cumprir os nossos objetivos delimitados aqui neste plano. Esse corpo físico que é temporário, que é uma roupa para o nosso ser espiritual, assim como essa roupa protege, resguarda o corpo físico físico protege e resguarda, dando forma ao corpo espiritual. Então ele nos convoca
a termos consciência do que somos. Somos seres espirituais. O que somos, de onde viemos e para onde iremos. Quando a gente vai tomando consciência dessa situação, dessas verdades, inevitavelmente vamos buscando a nossa transformação. Vamos passando a refletir um pouco mais além das questões materiais, que são necessárias para a nossa evolução. Precisamos da matéria para, através da convivência na matéria, aplicarmos o conhecimento adquirido na espiritualidade, no plano espiritual, já que todos nós saímos de lá, ou pelo menos a grande maioria, preparadíssimos para executar a nossa missão aqui neste planeta, né, de provas e expiações. Não raro a gente sai com saldo devedor. Não raro não conseguimos colocar em prática aquele planejamento feito junto ao plano espiritual, porque não adquirimos essa consciência, não trabalhamos por uma série de situações e de motivos essa vivência de ser espiritual que todos nós somos, né? Então a gente precisa parar para refletir sobre as falas de Jesus. A gente precisa ir um pouco além daquilo que aparenta a mensagem e analisar a sua profundidade, para que a gente possa, se percebendo o que verdadeiramente somos e entendendo qual é o propósito da nossa vida. O que a gente veio fazer aqui? Lembrar que a gente está aqui num plano material, estamos inseridos na matéria, mas somos seres espirituais. Estamos vivendo uma experiência aqui, mas nós não somos daqui. Ninguém vai ficar aqui, né? Por mais que se queira se ligar, permanecer ligado ao corpo físico, né? A gente não vai ficar eternamente aqui. Nós temos uma data de validade, né? Quando a gente não antecipa, a gente vai nessa data e aí não há outra maneira. É porque é uma necessidade, né? Então, quanto mais a gente adquire essa consciência, mais a gente se desapega, né? Então, essa humildade que Jesus nos propõe executar em nós mesmos é a humildade do reconhecimento da nossa atual situação. Espíritos que estamos aqui vivendo essa trajetória e que precisamos, né, ter consciência disso para poder viver melhor, para poder viver com mais serenidade, para viver com mais tranquilidade, lembrando sempre que quando chegamos nesta reencarnação, nós não trouxemos absolutamente nada material, a não ser o nosso corpo físico, né? E que quando a gente regressar, nem ele levaremos de volta, porque ele vai ficar aqui, porque ele pertence a essa matéria, né? Essa vestimenta que nós utilizamos foi formado da matéria desse meio em que estamos vivendo atualmente, um plano de provas e expiações. Então a gente vai deixar aqui. Mas a maioria das pessoas que habitam este plano, por ainda estarem muito anestesiadas, né, com o convívio da matéria, né, a espiritualidade reconhece que quando mergulhamos na matéria, estamos aqui como num mata-borrão que vai absorvendo, né, toda essa parte espiritual e fazendo com que a gente viva com mais intensidade as questões da matéria do que do espírito. Mas quando a gente volta, não levamos nada disso, né? E nesse intervalo a gente fica brigando por ter coisas que não trouxemos e nem levaremos. Isso é muito interessante, né? Então a gente precisa ir refletindo sobre a colocação de um grande filósofo chamado Sócrates. Eu estou sempre citando ele, quando ele disse que agora sei que nada sei, né? Como aprofunda essa colocação? Às vezes pode parecer até paradoxal, mas não é. Porque para saber
que não se sabe nada, você precisa adquirir muito conhecimento, né? Você precisa trabalhar muito essa consciência de ser espiritual e aí entender que a gente realmente sabe muito pouco das coisas espirituais, que precisamos nos doar mais a elas para adquirir essa consciência. E Jesus segue nesse seu discurso falando que bem-aventurados são os que choram porque serão consolados, né? Evidentemente ele se refere a essa questão da superação das dificuldades pelas quais estamos passando, que receberemos o consolo não aqui, mas no plano espiritual, à medida em que a gente percebe as nossas dificuldades e quantas vezes não paramos, né? Não nos lamentamos, nos choramos mesmo, das lágrimas descerem a nossa face, e a gente se dá conta das dificuldades, das nossas impossibilidades por vezes de solucionar certas questões, de auxiliar mais, de fazer mais. É lógico que não é um choro por chorar simplesmente, né? Não é um choro de reclamação, é o choro daquele que tem consciência das suas dificuldades e que quer se melhorar, quer superar, que quer fazer mais pelo seu irmão, pelo seu semelhante, que quer auxiliar nesse processo de evolução ao qual foi chamado a participar. Então é esse o choro que será consolado depois, porque as dificuldades que conseguimos ultrapassar hoje, né, serão o nosso troféu de amanhã. Repare, exemplos não nos faltam de pessoas que mesmo com muitas dificuldades na sua caminhada, as superaram, tiveram coragem, tiveram força, tiveram determinação para superar as suas dificuldades, e muitas trabalhavam em prol do seu semelhante. Chico Xavier é um exemplo fantástico. Nivaldo Pereira Franco, que ainda está entre nós, Maria Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Papa agora fazendo uma jornada tão complexa de reestruturação da igreja, e outros religiosos, não religiosos, né, que estiveram ou estão entre nós de forma a se destacarem no meio dos famosos ou aqueles anônimos, mas que estão trabalhando incansável, incessantemente pelo bem, pelo amor, pela sua evolução através do auxílio ao seu semelhante, né? Então esses também passam, a gente sabe de histórias de Madre Teresa, dos seus conflitos íntimos. Qual de nós encarnados aqui não passa ou passou pelos seus conflitos íntimos, né? E superou? Irmã Dulce, com tantas histórias maravilhosas que o próprio Divaldo Franco conta pra gente, né? É uma mulher de fibra, um espírito maravilhoso, né? Que conseguiu implantar uma obra que até hoje está entre nós. Então ela teve as suas dificuldades, mas foi confortada ao regressar ao plano espiritual. E lembro-me ainda de Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, né? Que foi uma superação também fantástica e teve uma recepção maravilhosa, um consolo maravilhoso quando regressou ao plano espiritual, né? Então esses que choram por essa nobre causa, por essa causa justa, né, de trabalhar pela sua transformação e auxiliar o seu próximo, esses com certeza serão consolados. Disse ainda que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Evidentemente Jesus fala sobre essa herança terrena em função até da pouca compreensão daqueles que estavam à época convivendo com ele. E também diz da herança da terra, já num patamar mais elevado, o patamar de regeneração, aonde o bem irá prevalecer. Imagine, se hoje a gente tem
a ideia de que o mal ainda prevalece, né? Em função até da nossa timidez, da nossa pouca atividade, da nossa pouca operacionalidade no campo do bem, se ele ainda prevalece entre nós e vemos as dificuldades que isso nos ocasionam, imagine vivermos então num plano onde o bem vai prevalecer, onde o mal, se não será banido totalmente, terá uma intervenção muito pequena, né? Onde a gente vai poder usufruir dessa energia do amor, dessa energia da luz, dessa energia do convívio pacífico com outros objetivos mais elevados do que aqueles que a gente convive hoje, né? Então imagine, esses mansos, esses que conseguem trabalhar a sua pacificação, esses vão herdar a terra. E esse é um trabalho contínuo, esse é um trabalho duro de pacificação, principalmente quando a gente é convocado, ameaçado, quando a gente é provocado pelo mal a agir de forma errada. Então aí a dificuldade é um pouco maior de se atingir essa paz, essa pacificação interna, mas é o caminho para que a gente possa vivenciá-la no nosso dia a dia, em futuro bem próximo. Lembrando que a paz está em nós, né? Como diz o nosso querido Nando Cordel, a paz do mundo começa em mim. Então, se eu sou uma pessoa pacífica, eu começo a demonstrar essa paz que tenho dentro de mim por onde passo. E vou deixando ao longo do meu caminhar esses exemplos pacíficos, demonstrando às pessoas que, apesar das dificuldades, nós podemos vivenciá-la, assim como fez nosso querido Mahatma Gandhi, né? Uma figura fantástica que demonstrou com tanto amor, com tanto carinho, essa paz que ele trazia dentro dele, até o ponto do dia em que ele foi ferido mortalmente, ele saudar o seu agressor, dizendo a ele: Namastê, o Deus que habita em mim é o mesmo Deus que habita em você, né? Então a gente precisa se espelhar nessas figuras para ir construindo gradualmente a nossa paz interior. Não é algo que vai se construir de hoje para amanhã, mas é algo que vai, ao longo do tempo, com as nossas atitudes renovadas, com a nossa perseverança, com o nosso desejo, ser transformada. Então é isso que vai acontecer à medida em que a gente vá trabalhando. E herdaremos, né, a terra, herdaremos os céus, porque dados os passos necessários para a nossa evolução, a gente não vai cessar jamais. O difícil é o iniciar. Depois que a gente inicia, a gente vai trabalhando com mais facilidade todo este processo transformador. Disse ainda Jesus nas bem-aventuranças que os misericordiosos são bem-aventurados, porque eles terão misericórdia. E misericórdia a gente já recebeu quando reencarnou, né? Porque Deus nos permitiu, apesar de todos os nossos erros no passado, reiniciarmos a nossa caminhada no sentido de obtermos êxito nos acertos propostos por nós mesmos no plano espiritual. E acertos esses no sentido de transformar as nossas atitudes e a nossa postura para com a vida, né? Então, já recebemos antecipadamente a misericórdia. Precisamos agora colocá-la em prática. Precisamos ser misericordiosos com aqueles que nos dificultam por vezes a nossa caminhada.
na realidade, são verdadeiros instrutores que fazem, através das dificuldades pelas quais passamos, a oportunidade de modificarmos o nosso contexto e lograrmos o aprendizado. Porque o aprendizado, meus irmãos, só se dá na medida em que a gente passa a praticar os ensinamentos, né? É como na escola. Não adianta a gente sentar no banco, assistir a aula do professor ou da professora e não fazer o dever de casa, e não exercitar o ensinamento recebido. Porque se a gente não coloca em prática, a gente não alcança o conhecimento, não grava, não internaliza esse conhecimento no nosso ser espiritual, no nosso inconsciente. Então a gente precisa trabalhar essa vivência no nosso dia a dia. Isso a gente só vai fazer de que forma? Praticando, né? Sendo misericordioso, perdoando, a palavra-chave, né? Perdoar, que é uma coisa que nem sempre é muito fácil, mas que é extremamente necessária. Tanto é que Jesus disse a Pedro que ele teria que perdoar não 7 vezes, mas 7 vezes 70. Então é perdoar infinitamente todas as agressões cometidas sobre nós. Precisamos avançar nesse quesito, trabalhar essa questão, porque, como diz no Pai Nosso, né, perdoai as nossas ofensas, perdoai os nossos pecados, à medida que perdoamos os nossos ofensores, né? Então não há como ser diferente. A gente tem que trabalhar o perdão para o próximo, para que a gente também possa receber aquilo que Francisco de Assis nos disse com tanta propriedade, né? É dando que se recebe, né? É perdoando que se é perdoado, né? Então a gente precisa desenvolver isso e atentar para outra bem-aventurança que Jesus nos diz que bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus, né? Coração é a sede da amorosidade, a sede dos sentimentos mais elevados, na verdade. E à época de Jesus, o coração servia para designar não só o próprio órgão afetivo, mas também a mente, ou seja, os nossos pensamentos, né? Então, purificar é um trabalho grandioso, purificar o nosso coração, porque, como diz Jesus, é o que macula o homem, não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai foi formatado no coração, foi produzido na nossa intimidade, na nossa mente, nos nossos sentimentos, né? E aí, aquilo que a gente põe para fora está levando junto toda esta visão de pensar bem e de agir bem, de sentir bem, ou não, depende o que pensamos, o que queremos, os desejos que temos para com o nosso semelhante. E a gente só consegue enxergar a Deus, né, esse ser imaterial, né, esse ser que nós não conseguimos nem visualizar, né? Quando falamos de Jesus, a gente já vem logo instantaneamente na nossa tela mental uma imagem, mas quando falamos de Deus, não. Por quê? Porque nós não olhamos face a face, porque nós não estivemos ainda em condições de travar esse diálogo. Com certeza Jesus sempre está ligado a Ele, como dizia, né? Eu e o Pai somos um, e nós também temos que caminhar para isso. Paulo, né, também se posiciona dessa forma. Então nós precisamos caminhar para limpar os nossos pensamentos, limpar os nossos sentimentos, nos tornando seres mais sublimes, melhores, para que a gente possa então enxergar essa presença de Deus com mais intensidade, porque ela já existe, ela já está entre nós constantemente.
é uma visão, é uma sensação, é um estar-se próximo muito real e concreto. Mas como a gente ainda não tem a pureza dos nossos sentimentos, ainda não conseguimos perceber esta presença tão elevada do nosso Pai Criador. Então a gente precisa se ater a esse detalhe, né, para poder sentir melhor esta presença. Jesus ainda diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqueles que levam não só a paz para si próprios, mas a estendem aos outros, né? Como Divaldo, como Mahatma Gandhi, tantos outros que já conseguem vivenciar essa paz. Divaldo, inclusive, foi um dos criadores do movimento Você e a Paz, onde ele leva, né, palestras, onde reúne pessoas em volta da paz, né? É um movimento não religioso, em que ele agrega as pessoas de todas as religiões, né? Todas as pessoas, ou mesmo as que não têm religião, mas que queiram professar esse caminho da paz, né? Então é necessário que a gente se pacifique e passe também a pacificar aqueles que estão no nosso caminho, que a gente leve esta boa nova de amor e de luz para todos esses nossos irmãos, né? E ainda, terminando aqui rapidamente, sintetizando, nós vamos aqui para a fala de Jesus, em que ele diz que bem-aventurados são os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? É lógico que quando a gente fala da justiça, a gente fala da justiça dos homens, que é muito falha, não é pouco, é muito falha, né? Agora, a justiça de Deus, a justiça divina, essa é perfeita. Então todos aqueles que buscam vivenciar o bem, agir de forma correta, agir de forma límpida e transparente, segundo aquilo que Jesus nos propôs, que é a vontade de Deus, nosso Pai, que Ele veio trazer até nós, através de Jesus. Então, quando a gente vivencia tudo isso, a gente não tem receio de sofrer perseguição, porque sabemos que estamos no caminho correto. E toda injustiça que sofremos, né, nos trará, na realidade, o benefício das bem-aventuranças, né? Muito bem. Então é isso, meus irmãos. Vamos aqui encerrando por hoje essa pequena fala, recomendando sempre que a gente vá buscar nas fontes do Evangelho, do Livro dos Espíritos, as informações sobre a temática, né? Para que a gente possa ampliar os horizontes, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento e, através dele, nos libertar, como disse Jesus. Que o Mestre Jesus possa continuar nos amparando, envolvendo a todos os que habitamos neste plano, encarnados ou não, que envolva os doentes do corpo e principalmente traga a cura para os doentes da alma, que de uma forma geral somos todos nós. Que Jesus continue nos abençoando, não somente hoje, mas por todo o transcorrer da nossa eternidade. Que a paz dele permaneça conosco hoje e para todos sempre. Que assim seja. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor. E não há nada para comparar, para poder me explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu
as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho um amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça